E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer aqui uma situação que é muito comum, é muito corriqueira do dia a dia, que eu já era para ter trazido aqui no meu canal, fiquei devendo, mas estou trazendo no dia de hoje. Que é a seguinte situação: você tem lá na sua casa o seu computador e de repente, por algum motivo, quando você aperta o botãozinho aqui em cima para ligar, nada acontece, né? Em muitos casos ele pode apenas ligar o LED aqui na frente, ligar alguma luzinha e não dar o vídeo. Em outras situações, você pode apertar o botão e simplesmente não acontecer nada. Aquela ventoinha não roda e fica tudo parado. Então assim, galera, se você é uma pessoa leiga, né, que não conhece absolutamente nada, ou está começando agora na área de informática, eu acredito que aqui eu vou passar algumas dicas que poderá solucionar o problema. Caso contrário, você não é da área, não quer saber, tem algum receio de mexer em computador, o melhor a se fazer é levar a uma assistência técnica, tá? Se você não tem confiança, não mexa, leve para alguém que entenda do assunto. Bom, mas enfim, vamos lá. Primeiro diagnóstico, pessoal, que eu vou passar aqui para vocês. Então você veio aqui no seu botãozinho de power, tá? Você apertou e nada. Que merda, hein? Tá? Ele não acendeu nenhuma luz aqui na frente, não deu sinal de vida. Então qual é o primeiro passo, qual a primeira tentativa de diagnóstico que eu posso fazer, mesmo sendo um usuário leigo na minha própria casa, o que eu posso fazer como teste? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que você deve começar é olhando o seu botão power, tá? Porque esse botãozinho aqui abaixo dele tem uma plaquinha lógica onde tem uma fiação, e essa fiação ela é ligada diretamente lá na placa-mãe, que eu já vou mostrar para vocês aonde que fica. Então, de repente, se o fiozinho desse botão estiver em curto, tiver com algum problema ou até mesmo corrompido, é óbvio que ele não vai acionar, não vai ligar, não vai dar o start lá na sua placa-mãe e, consequentemente, o computador não vai dar sinal de vida. Então, o que vocês devem fazer como primeiro teste? Não sei. Aqui, pessoal, eu deitei o computador para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, tem esse conjunto de fiozinhos aqui, ó, que está no meu dedo ali embaixo, tá? Não sei se está dando para vocês verem, que ele vem diretamente do botão que está aqui em cima. Claro que nem todos os gabinetes são assim, alguns botões são aqui na parte frontal, esse daqui é um Dell XPS, onde o botão é na parte superior. Então ele percorre aquela parte, vem esse conjunto de fiozinhos até chegar aqui que a gente chama de painel frontal da placa-mãe, onde são ligados aí os fiozinhos para poder ligar o seu computador, acender os LEDs dele e tudo mais. Então, galera, o que a gente deve fazer, né? Às vezes, tá? E no meu caso, esse daqui, ele é até mais fácil, porque ele já está num conjunto completo, totalmente fechado. Então eu vou puxar ele aqui, ó. Como vocês podem ver, então aqui, ó, eu puxei, tá, galera? Então esse aqui é um conjunto, ó. Mas a maioria dos computadores, todo esse fiozinho aqui, eles vêm solto, tá? Então você vai ter lá o Power SW, o HD LED, o P LED e o Reset SW. Então assim, o responsável por ligar lá no botãozinho é o Power SW, é esse cara que vocês devem procurar, tá? Aqui tá tudo unido, como eu disse, de forma mais fácil, é só eu plugar. Bom, ali na placa-mãe, onde eu estou apontando ali, ó, ele tem alguns pininhos, onde a gente deve saber qual é o pininho correspondente. Então, na própria placa-mãe, ele vai indicar quais são os dois pinos responsáveis por ligar o computador, que é o Power SW. Então, geralmente na placa-mãe já tem uma serigrafia onde vai estar dizendo isso. Se você não encontrar isso na sua placa-mãe, você deverá procurar então o manual dela para saber quais são os dois pininhos que você deverá fazer o teste para ligar. Então, com o seu computador ligado na tomada, né, com todo ele ligado, você vai pegar ali uma chave de fenda e vai fazer um contato, que no meu caso seria esses dois aqui da parte de baixo. Então basta eu encostar a minha chave de fenda de forma que pegue os dois pininhos que são responsáveis pelo Power SW e verificar se vai ligar. Se ligar, é porque o problema está no botão, está em curto no fio onde você deverá trocar. Agora, se ele não ligar, você já sabe então que não é o problema no botão. Então esse é o primeiro passo que você deverá tomar. Procurar o painel frontal, verificar quais são os dois pinos responsáveis por ligar o seu computador e depois fazer o teste com ele na tomada, ligando aqui, encostando a chave de fenda nesses dois pinos, para que então você saiba se ele vai ligar ou não. Bom, e aí pessoal, então o próximo passo que você deverá ver é a sua fonte, né? Porque afinal é ela que leva energia para todos os componentes do seu computador. Então, de repente, por algum motivo, uma descarga elétrica ou qualquer outra coisa tenha dado problema na sua fonte de alimentação, obviamente que ela poderá não ligar. Claro que se você não é técnico, se você não tem isso daí em casa, então o ideal, pessoal, primeiramente seria fazer um teste na sua fonte de alimentação. Mas aí como que você vai fazer?
Se você for um técnico, provavelmente você vai ter um testador de fonte, que é exatamente esse aqui que está nas minhas mãos. Inclusive eu já trouxe um vídeo aqui no canal ensinando como usar esse cara aqui, então de repente até vale o investimento. Você compra um cara desse, se você é um cara que trabalha na área de informática e quer fazer manutenção em computadores, é imprescindível que você tenha um testador de fonte. Mas você está na sua casa, não tem isso daqui, como que você vai fazer pelo menos um teste simples e básico na sua fonte de alimentação? Lembrando, galera, que na fonte nós temos vários fios onde vão fazer ligações para vários componentes, começando aqui pelo drive de CD. Se o seu computador não tem o drive de CD, obviamente um cabo de alimentação não estará nele, tá? Mas se não, você já deve desconectar ele aqui, ó. Eu vou puxar, que é o cabo SATA aqui de alimentação, que é esse cara. Então já desconectei o meu drive de CD. Então assim, se o drive de CD tiver em curto, alguma coisa nele, ele pode passar esse curto e também fazer com que a placa não ligue. Então você vai desconectando periféricos que não são necessários para ligar o computador, para que dê vídeo no computador. Então você pode desplugar e ligar novamente. Se não ligar, você vai indo por eliminatória, né? O próximo que eu tenho aqui é o HD ou SSD. O meu tá solto aqui, que é só para eu poder mostrar para vocês essa simulação. Então eu posso vir aqui, ó, desconectar também esse cara daqui. Então veja que eu já desconectei, inclusive já tirei também o cabo SATA, que é esse vermelho que estava aqui. O meu SSD tá aqui solto, tá? Claro que eu posso também fazer o teste para verificar agora se vai dar vídeo, porque o que muita gente não sabe é que para dar vídeo no seu computador, você não precisa estar com o seu HD ou o seu SSD instalado. Tá? Não há necessidade, ele pode dar vídeo. Esse vídeo que ele vai dar, primeiramente é um post e depois ele pode entrar na BIOS, que é o primeiro programa lido pelo computador, é o primeiro programa carregado na memória, ao que a gente chama de BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída, tá? Então você desconecta esse cara aqui também. Após isso, você também vai desconectar esse daqui, ó, que é o que a gente chama de linha de 12 volts, que é o que dá alimentação para o processador. Então eu venho aqui e desconecto ele também, ó. De forma, pessoal, que eu desconecte todos os cabos da fonte de alimentação, tá? Que nada fique alimentado por ela. Então aqui a linha de 12 volts também já está desconectada, que geralmente esse aqui de 4 pinos, ou tem fontes que tem 8 pinos, tá? Para quando o processador exige um consumo, tem um TDP maior, tá bom? Mas enfim, não é esse o caso agora. E por fim, nós temos aqui o principal cabo de alimentação, que é o cabo de 24 pinos, tá? Ou 20 pinos. Os mais atuais a gente chama de 24, que é esse aqui, ó. Então nós vamos desconectar ele da placa para que a gente possa fazer um teste simples. Então tá aqui, galera, ele já desconectado, tá? Eu dei uma pausa aqui para poder tirar, que ele é um pouco duro, pode ver que ele tem essa trava, ó, que você deve apertar aqui, ó, onde eu estou pressionando, ó, e puxar ele para cima, tá? Bom, então aqui, pessoal, para fazer um teste, obviamente que a sua fonte de alimentação tem que estar com o cabo de energia, tá? Então eu tenho que conectar aqui o cabo de energia bonitinho, para que ela possa ficar então energizada, tá? Então esse é o primeiro passo que eu faço aqui, ó. Então com a fonte lá já energizada, aqui no seu cabo de alimentação, veja que ele tem um fio na cor verde, que geralmente aqui é o 4º pino aqui, tá? Então você vai pegar um clips, como esse aqui que já está em cima do meu SSD, que é um clips de papel, de forma que ele fique deste jeito, e você vai conectar aqui neste pino, aqui no 4º pino, e depois a outra ponta em qualquer fio preto, que seria os negativos. Na hora que você colocar aquilo ali e ele ligar, isso é um sinal de que a sua fonte pode estar funcionando, tá? Ela está ok. Mas eu também não posso com isso afirmar que a fonte está boa, apesar dela estar ligando. Isso, como eu disse, é apenas para que você tenha uma noção de que a fonte pode ser o problema ou não. Porque se ela ligar aqui, não significa que o problema não seja ela. Porque mesmo ligando aqui no Power On, pode ser que as tensões dela aqui de outros fios, que seria o 12 volts, os 5 volts, o 3 volts, né, os mais e os negativos, não estejam passando a corrente, não estejam passando a tensão correta para a placa-mãe, de forma que a placa-mãe não consiga acionar. Por isso a importância de ter, como eu disse, um cara desse aqui, ó,
Esse aqui vai te passar todos os indicadores de cada um, ou até mesmo um multímetro. Mas como eu disse, você é uma pessoa que é leiga no assunto e está tentando resolver na sua casa. Então, como eu disse, com esse daqui já pode resolver. Eu vou plugar ela aqui para a gente ver se ela está ligando ou não. Então aqui, galera, ó, eu coloquei já o clips nesses dois pontos que eu falei. Então uma ponta onde está o fio verde e a outra em qualquer fio preto, ó. E a minha fonte ali está ligada, tá? Como é bem silencioso, vocês não vão ouvir, mas ela ligou. Então isso já é um bom sinal, mas como eu disse, ainda ela pode estar com problema. Mas você vai indo por eliminatória e aqui pelo menos você já sabe que ela está pelo menos ligando, tá bom? Então esse é mais um teste que você pode fazer, testar a sua fonte. Próxima dica, galera, também que vocês podem verificar é essa pilha aqui da placa-mãe, tá? Na verdade, essa pilha é responsável por armazenar, por gravar os dados que a gente chama de CMOS na BIOS, tá? Que é o sistema básico de entrada e saída. Então, ela é responsável por armazenar informações de fábrica da placa-mãe para que a mesma tenha o funcionamento corretamente quando você liga o seu computador, para que ela acione as informações necessárias, que ela faça a comunicação com os periféricos e tudo mais, tá bom? Mas enfim, às vezes o simples fato de você retirar esta bateria é o que a gente chama de resetar o BIOS, deixar um tempo sem ela, tá? Pode ser acima de 10 segundos aí, até 1 minuto. Tem casos, eu já peguei casos que para resetar a placa-mãe eu precisei deixar de um dia para outro, sem a pilha, para que a BIOS fosse completamente resetada. Mas isso não é padrão, isso acontecia muito em placas mais antigas, tá bom? Mas o fato de você tirar ali e deixar um tempo sem essa pilha poderia sim até mesmo resolver o problema, porque às vezes a placa-mãe ela dá algum bug e acaba gravando informação erroneamente e aí ela não consegue mais iniciar o seu sistema operacional. Então, seria uma pilha igual essa aqui que está na minha mão. Então ela tem uma travinha aqui, ó, que você pode puxar com o dedo para tirar, ou com uma pinça, tá? Com algum material plástico aí que não machuque. Você puxa para cá, ela pula e você deixa um tempo aí ela sem nada. Depois você recoloca essa pilha, liga o computador e verifica se o problema foi resolvido. E só para complementar com relação a essa pilha, de vez em quando também é bom a gente medir quanto que está a tensão dela, tá? Para quem não sabe, é sempre legal que ela esteja acima de 3 volts para manter aí as informações gravadas de forma correta na sua placa-mãe, no seu BIOS. Isso você pode fazer uma medição com um multímetro, tá bom? Então você pode retirar a pilha, medir no multímetro. Se ela estiver aí muito abaixo, por exemplo, está abaixo de 2.5, 2.4 volts, ela já pode começar a não gravar os dados corretamente e aí você vai ficar com aquele problema de quando ligar o computador ter que apertar a tecla F1 e também a data e a hora do seu sistema, por mais que você acerte, ficará sempre errado. Então isso aqui tem um tempo de vida útil, ela pode demorar até 5, 6, 7 anos, mas quanto mais tempo o seu computador fica desligado, mais ela gasta. É justamente ao contrário, tá? Então, quanto mais você usa, menos ela gasta. É mais ou menos assim. Então, pessoal, sempre dê uma olhadinha também nessa bateria aqui. Bom, agora, galera, a próxima dica e muito comum, que inclusive é até uma das primeiras coisas que a gente faz quando você liga o computador, ele acende os LEDs, mas não dá vídeo, não dá tela. Então, geralmente pode ser um problema na memória ou nas memórias. Veja que esse computador ele tem 4 slots de memória, porém eu só tenho um pente de 8 GB. Se você tiver apenas um pente, o que você deverá fazer? Porque às vezes pode ser uma simples sujeira, porque você não limpa ela há muito tempo. Então você pode remover puxando essas travinhas aqui, ó. Então eu puxo essa daqui para trás, do outro lado eu faço a mesma coisa e puxo ela aqui, ó. Vou retirar, ó. Tá aqui na minha mão. Então, pessoal, às vezes só uma limpeza com um pincelzinho anti-estática, né? De preferência, mas se não, você pode usar um pincel comum. Esse aqui seria um pincelzinho anti-estática. Você pode limpar aqui para tirar alguma poeira que tiver aqui nesses dentinhos e também passar o pincel aqui, ó, tá? Porque às vezes o problema não está só na memória, mas ele pode também estar ali no slot. Então, se você tem um slot defeituoso, você testa essa memória em todos os outros slots e verifica se ela dá vídeo. Já que você tirou, não custa nada já fazer a limpeza de ambos. E o que você pode usar para fazer a limpeza? Bom, geralmente aqui nesses contatos elétricos, essa parte aqui de baixo, onde está douradinho, é aqui que a gente passa um limpa-contato ou um álcool isopropílico. Eu sei que tem muita gente que vai falar, vamos passar uma borracha aqui. Pessoal, a questão da borracha,
Eu até mesmo posso falar para vocês que eu já resolvi problemas passando uma borracha, porque com o tempo ela vai criando aqui algum tipo de zinabre, né? Ela vai fechando os contatos, fazendo com que ela não dê mais o contato necessário para ligar o seu PC, para dar vídeo na verdade. Então assim, se você passar a borracha, não esfregue com tanta força, até porque aqui existe um verniz que é uma camada protetora que serve como proteção para esses contatos elétricos. Então o mais ideal é que você primeiro comece passando um álcool isopropílico ou um limpa-contato esperando secar, depois recolocando ali e vendo se dá vídeo. Não deu vídeo, percebeu que tem algum zinabre, aí você passa levemente a borracha, esfrega bem com o pincel para tirar os resíduos da borracha, passa o limpa-contato ou o álcool isopropílico e depois liga lá novamente. Se você tiver mais de um pente de memória, é legal que você vá alternando ali entre os slots, porque de repente em um slot não funciona, mas no outro funciona. Isso pode ser que o seu slot esteja com algum tipo de problema. Então as memórias, pessoal, geralmente é o primeiro passo até que a gente faz quando o computador não dá vídeo. A gente costuma começar por elas, tá? Porque é muito simples. Às vezes só de tirar de um slot e passar para outro, sem mesmo limpar às vezes, ela já volta a funcionar. Porque às vezes pode ser um encaixe, alguma sujeirinha que estava presa, impedindo ali os contatos de fazer a comunicação, tá? Então, pode até começar já pela memória, isso quando você liga o seu computador, ele acende o LED, mas não da tela. Bom, e agora, pessoal, para finalizar, a última opção que eu quero mostrar para vocês é com relação a esta peça aqui. Para quem não conhece, é uma placa de vídeo que está conectada a um slot que a gente chama de PCI Express X16. Então esta placa de vídeo, que é responsável por dar vídeo na sua tela, também pode estar com problema. Porém tem um detalhe. Existem placas mães que já vêm com vídeo integrado, ou seja, não é necessário você ter esta placa de vídeo. Ali mesmo, aqui na saída dela, aqui na parte traseira, a gente tem um conector VGA. Nesse caso aqui, por exemplo, vocês podem ver que eu não tenho o VGA, mas eu tenho o HDMI. Então aqui eu posso tirar, na verdade, esta placa de vídeo, que de repente ela pode estar defeituosa, eu tiro, pego um cabo HDMI, coloco aqui e ligo no meu monitor, caso ele também seja compatível com o HDMI. Se der vídeo, provavelmente é que a sua placa de vídeo está com problema ou o slot onde ela está conectada também pode estar com problema. Mas lembrando que é necessário que a sua placa-mãe tenha saída lá HDMI ou VGA para você fazer o teste. E outro fator importante, que o seu processador, né, que está embaixo aqui deste cooler, tenha, na verdade, vídeo integrado. Tá? Porque existem processadores que não têm vídeo integrado e é obrigatório você ter uma placa de vídeo. Então tem que se atentar a isso também. Se você souber que o seu processador tem vídeo integrado, mesmo ele tendo, eu posso usar uma placa de vídeo, porque de repente eu preciso de uma placa de vídeo mais potente do que o vídeo integrado do processador para rodar jogos, né, renderizar vídeos, etc. Então eu optei em colocar esta placa de vídeo, mas se eu tirar ela, eu conseguiria também ter vídeo através do vídeo integrado do processador e que a placa-mãe também me dispõe. Então você tem que fazer o teste em todas essas situações. Primeiramente, saber se seu processador tem vídeo integrado. Se tiver, você conecta lá atrás, no VGA ou no HDMI, deu vídeo, maravilha. Provavelmente a sua placa de vídeo está com defeito. Se não, pode ser, como eu disse, o slot PCI também da placa de vídeo. Então, galera, são essas as opções que vocês podem testar na casa de vocês. Agora, se você fez tudo isso e mesmo assim não está ligando o seu computador, aí o problema já é mais grave. Você está falando sério? Essa máquina aqui mesmo que vocês estão vendo, há tempos atrás, quando eu ligava ela, ele ligava normal, dava vídeo, só que não saía do logotipo da Dell. E qual era o problema? Eu retirei esse cooler, tirei o processador e na verdade existiam pinos tortos lá no soquete. Então não conseguia fazer a comunicação, não conseguia processar as informações para inicializar o sistema. Então eu consegui desentortar alguns pinos e ele voltou a funcionar. Agora eu bato no botão e ele liga normal, tá? Mas em alguns casos pode ser problema no seu processador, que é mais raro, que geralmente o processador é uma das únicas peças mais difíceis de dar problema, e o que é mais comum dar problema é a sua placa-mãe
quando você já fez todos esses testes e nenhum resolveu. Porque aí pode ser um capacitor, se ainda tiver um eletrolítico, por exemplo, que está estufado, ou que está dando vazamento, ou pode ser o Super I/O da placa, ou pode ser o BGA, pode ser aí solda fria, entre tantas outras coisas. Mas aí já parte para um esquema elétrico, já parte para um tipo de serviço de reparo de placa-mãe, e aí você vai verificar se realmente vale a pena investir no reparo. Se o seu computador for muito antigo, sei lá, ou sua placa-mãe custar em média R$400, vamos dizer assim, de repente para fazer o reparo nela, o cara pode cobrar entre R$150 a R$300 mais ou menos. E aí pode ser que não valha a pena, de repente você compra uma nova. Agora, se sua placa custa lá R$2.000 e só precisa trocar um capacitor, e o cara vai te cobrar R$200 ou R$100, depende da região, é claro, aí vale muito a pena você fazer um reparo. Porque tem muito técnico que acaba condenando a sua placa-mãe e às vezes é algo bastante simples. Uma simples troca de um capacitor já resolve o problema. Mas aí não é um técnico, e sim um trocador de peça, né? O cara condena a placa, vamos trocar tudo e pronto que resolve o problema, tá, pessoal? Então vamos analisar até que ponto vale a pena você fazer o reparo ou não. Tá bom, galera? Então espero ter esclarecido algumas dúvidas aí de algumas pessoas que me perguntaram, não só no canal, mas também outras pessoas que acompanham meu trabalho, perguntaram o que acontece, por que ocorre quando você liga o computador e não liga. Então tá aí algumas opções para que você que é leigo aí na sua casa, mesmo você possa fazer alguns testes básicos iniciais aqui. Então se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações e também segue o link na descrição para você entrar no nosso grupo do WhatsApp que tá bem legal. Então fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!